Começa agora. Bíblia Fácil Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E aí, como você está? Semana passada você nos acompanhou, não é? Começa uma nova semana, é lógico que nós estamos juntinhos com você para aprender mais sobre a palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de todas as pessoas, independente delas serem diferentes de você? Ou para ser do seu ciclo de amizades, ou para você ter alguma afinidade, precisa gostar das mesmas coisas que você, ser igual a você? Calma, é sobre isso que nós vamos falar. Por isso que eu já quero começar a aguçar aí o seu pensamento, o seu modo de refletir a vida, porque hoje a palavra de Deus vai trazer um assunto pra gente que para muitas pessoas seria um escândalo tratar isso na Bíblia, na palavra de Deus ou na igreja. Mas não, o nosso grandioso Deus, ele tem amor por cada um de nós. E hoje nós vamos conversar, vamos começar a colocar as suas perguntas aqui no ar e também saber que esse amor que foi um dia demonstrado na cruz por mim e por você é por todas as pessoas. Para começar o nosso tema, eu vou começar chamando ele. E daqui a pouquinho conto o tema para você. Pastor Felipe Amorim, prazer tê-lo aqui mais uma semana para a gente aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e crescer mais também como pessoa, né, pastor? É isso aí, Axa. Que bom ter você aqui de novo, né? Tá com nossos amigos aqui mais uma semana. Esse é o seu podcast do Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo. E hoje nós vamos ter um assunto muito importante, muito relevante para o nosso tema, para o nosso tempo. E eu quero apresentar os nossos convidados, que são especialistas. Vou começar com quem está do meu lado aqui. Este dispensa apresentações aqui na Rádio Novo Tempo. Você ouve a voz dele sempre ali no... Como é o nome do programa? Equilíbrio, no Equilíbrio, né? Doutor César Vasconcelos, ele que é um psiquiatra. Quanto tempo de trabalho, doutor César, em consultório? 40 anos, ele tem um pouquinho de experiência, tá certo? Além de ser escritor, apresentador da TV, da rádio. É muito bom ter o senhor aqui, doutor César, seja bem-vindo. Obrigado, pastor, é um prazer estar aqui com você e com a equipe que vai trabalhar com a gente aqui e ajudar o público de casa com um tema extremamente necessário e muita gente sofrendo e a gente quer ajudar. Muito bem, você já está curioso, né? Mas daqui a pouco eu vou falar qual é o tema. Quero apresentar o Flávio. O Flávio é nosso convidado especial e ele tem um ministério muito importante. E eu vou deixar ele apresentar. Flávio, seja bem-vindo. E aí você já pode apresentar o seu ministério, como é que vocês trabalham, o que vocês fazem, por favor. Ok, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, falando desse assunto tão importante. Eu faço parte do Ministério Amizades Verdadeiras. O Ministério Amizades Verdadeiras é um ministério que trabalha questões da sexualidade humana, né? Então, nós trabalhamos a questão da atração pelo mesmo sexo, a questão da questão trans, a questão da ideologia de gênero, todos esses temas, né, que envolvem a sexualidade humana. E nós temos uma rede de apoio para pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, que são da igreja, mas que não querem viver a prática da homossexualidade. Né? Então, nós damos também treinamento para líderes de igreja, para professores, para líderes bravadores, né? Para os jovens, para todas as pessoas que lidam com pessoas, né? E essa questão tão importante. A gente dá treinamento ensinando como trabalhar, o que fazer, o que não fazer em nível de igreja, tá? Sim. Para acolher melhor essas pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, mas não querem viver a prática da homossexualidade por uma questão bíblica, por uma questão de uma cosmovisão bíblica cristã. É interessante isso. Eu queria puxar já desse tema aí, doutor César e Flávio, porque você falou, a pessoa tem a atração pelo mesmo sexo, mas não quer viver a prática. E essa diferença é importante ser feita, né? Porque às vezes a pessoa pode se sentir... eu vou usar uma palavra aqui por falta de uma melhor, tá? Se sentir condenada porque sente atração por outra pessoa do mesmo sexo. Mas o pecado não está em sentir a atração, né? Na tentação. O pecado está em praticar. E isso funciona com qualquer coisa. Perfeito. Funciona com qualquer coisa, né? O meu pai, eu vou dar o exemplo do meu pai, que o meu pai, ele foi alcoólatra durante muito tempo na vida, né? E ele parou de beber porque o médico disse assim para ele, doutor, disse assim, ou o senhor para ou o senhor morre. Diante dessas duas opções, ele escolheu parar, né? E aí, só que ele não podia chegar perto do bar, porque ele sentia muita vontade. Mas o fato dele sentir vontade de tomar a bebida alcoólica não o caracterizava como praticando, né? Flávio, eu queria que você fizesse essa diferença, porque talvez alguém esteja nos assistindo aqui e tenha essa atração pelo mesmo sexo,
mas decidiu viver de acordo com o que a Bíblia diz. Você pode falar um pouquinho dessa diferença? Eu acho que é importante a gente marcar isso bem. É muito comum a gente confundir, haver essa confusão das pessoas pensarem que quem tem atração pelo mesmo sexo vive a prática, né? Então essa pessoa tem atração, automaticamente ela vive a prática da homossexualidade. E não, isso não é real. Existem muitas pessoas nas igrejas, né, que têm uma cosmovisão bíblica, que querem fazer a vontade de Deus. Né? Elas se sentem bem fazendo a vontade de Deus, mesmo negando a si mesmas. Né? O evangelho passa muito por isso, né? A negação de si mesmo. Então, não automaticamente uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, ela vive a prática da homossexualidade. Né? Também sentir atração pelo mesmo sexo não é uma escolha. Né? Sentir atração pelo mesmo sexo envolve muito sofrimento. Então, ninguém, por livre e espontânea vontade, escolhe sofrimento. Né? Então, é uma outra informação importante. Né? As pessoas não escolhem sentir atração pelo mesmo sexo, mas elas podem escolher se vão vivenciar a prática ou não. Isto é possível. Né? Então, nós trabalhamos, não sei se, talvez muitas pessoas não sabem, mas quem tem atração pelo mesmo sexo tem uma maior ideação suicida. E não importa a faixa etária, não importa se a pessoa está vivendo com outra do mesmo gênero ou não, não importa o país, os estudos todos convergem mostrando que existe uma maior ideação suicida. Então, existem jovens e adolescentes nesse momento que estão pensando em tirar a vida por essa questão. E eu creio muito que dentro da igreja essa questão pode ser até pior. Porque ele fica em silêncio, não sabe com quem falar, né? Muitas vezes ele vai encontrar uma pessoa que vai colocar uma posição errada, dizendo que é uma abominação, o que ele é, né? Então, o ministério, ele é uma rede de apoio para ajudar essas pessoas, para que elas tenham uma melhor saúde mental, tá? Para que elas estejam bem com elas, com Deus e com os outros. O objetivo do ministério não é levar essas pessoas para a heterossexualidade, né? Porque a heterossexualidade também não é um sinônimo da felicidade, né? Mas é ajudar essas pessoas a se conhecerem melhor, mostrar para elas que tudo pode acontecer, né? Se elas ficarem firmes com Deus. E o que mais importante é a busca da santidade, e não a busca da heterossexualidade. Porque muitas pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, elas passam uma parte da vida buscando a heterossexualidade. E várias delas não vão alcançar a heterossexualidade. Então, nós trabalhamos essa questão também, que está tudo bem, o mais importante é que ela viva a santidade fazendo a vontade de Deus. Né? Então, essas questões todas é muito importante a gente conhecer como igreja para poder acolher essas pessoas que têm esse grande sofrimento e precisam de um local onde elas possam se expressar sem julgamento, né? Onde elas possam compartilhar suas dores e ter amigos, ter amizades verdadeiras, que é o nome do ministério, né? Doutor César, há um sofrimento emocional numa pessoa que tem uma situação de ter atração pelo mesmo sexo, mas entende que essa não é a vontade de Deus. Há um sofrimento emocional para essa pessoa, não é? Sim, é um sofrimento emocional bastante grande e realmente o Flávio, quando comentou, estudos científicos que mostram que o índice de ideação suicida é maior nesse grupo de pessoas, realmente é verdade. Eu, ao longo da minha carreira profissional, atendi algumas pessoas, mais rapazes do que moças, com atração pelo mesmo sexo, e me lembro perfeitamente assim, de agora de rápido, 2, 3 casos que, no caso do rapaz, que estava pensando em suicidar, porque não queria conviver com aquele desejo na sua mente, por questões pessoais como cristãos, enfim, e não sabia como resolver, então achava que não tinha saída, que a única saída realmente era o suicídio. Então é uma dor muito grande, né? Eu não tenho nenhum preconceito contra LGBT, eu tenho um conceito, né? Então, toda vez que eu penso ou vejo alguém que tem esse comportamento, o meu primeiro sentimento é que sofrimento, que luta, né? Então, nós estamos falando aqui nesse podcast sobre como ajudar as pessoas que querem ajuda sobre isso, né? Que estão sofrendo, querem seguir uma cosmovisão, como o Flávio falou, querem seguir os princípios da palavra de Deus, e que, portanto, é uma escolha dessas pessoas. Então, a gente tem que... Como vamos ajudar as pessoas que querem ajuda, né? Quem não quer ajuda, tá bom, siga a sua vida e assume e pronto, né? Agora... Realmente é um sofrimento bastante grande, por isso que, como igreja, comunidade religiosa, a sociedade em geral precisaria abrir mais os olhos e olhar essas pessoas como sendo pessoas que têm uma luta interior muito grande, talvez tão grande, não sei se
teria uma correspondência como um heterossexual que tem uma tendência a adultério, por exemplo, né? Aham. Muitos maridos cristãos sofrem, muitas esposas que têm um impulso ou têm uma compulsão para pornografia, por exemplo, né? Pode ser um heterossexual, mas está sofrendo nessa área sexual de outra maneira, né? Então é um sofrimento. E como que a gente vai ajudar esse povo, né? Esse podcast é para isso, né? Eu queria pontuar essa questão aí que você falou, mas eu vou pegar um ponto anterior antes, então não me deixe esquecer não, tá bom? Tá. Essa questão da luta, porque todo mundo tem a sua luta, né? Sim. Mas eu queria deixar isso bem claro, que o nosso podcast aqui não está falando, primeiro, não está falando que você que pratica homossexualidade, você é uma pessoa pior do que qualquer outro. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando aqui que você tem que mudar. Nós estamos falando aqui de pessoas que querem, tá bom? Então, se você está nos assistindo, mas você quer viver a homossexualidade, praticar, veja, a escolha sua, a gente não tem nada a ver com isso. Não estamos falando sobre cura gay, né? Tem nada a gente não tem nada a ver com isso. Agora, nós estamos falando aqui de pessoas que têm um princípio cristão e por isso entendem que precisam negar a si mesmo, como o Flávio falou. E eu estou falando isso aqui, gente, não sei se eu já contei isso aqui na rádio. Produção, contei na rádio não, né? Eu fiz um Bíblia Fácil, doutor César, e aí eu falei sobre a sexualidade na Bíblia. Né? Então, mostrei os textos, mostrei como Deus não aprova as práticas homossexuais, mostrei todos os textos bíblicos. E aí, uns meses depois, eu recebi uma cartinha do Ministério Público. Alguém tinha me processado, pedindo minha prisão, inclusive, né? Fiquei até feliz porque o advogado veio me visitar na minha sala e não na minha cela, né? Mas eu pedi na minha prisão porque eu tinha mostrado a posição bíblica, né? E aí o juiz que foi julgar o caso, ele disse, não, ele falou apenas a partir da Bíblia, ele não ofendeu ninguém, não incitou a violência e tal, falou a partir da Bíblia e aí julgou improcedente e arquivou lá o processo. Nós não estamos incitando a violência contra ninguém, a gente respeita a decisão de todas as pessoas, mas o nosso assunto aqui, como o doutor César falou, é pessoas que querem viver a vontade de Deus dentro da sua sexualidade. E a nossa Constituição brasileira, ela nos dá liberdade religiosa. Sim. E como cristãos, então, nesse país, Brasil, nós temos liberdade religiosa. E a liberdade religiosa, então, nos dá a permissão para a gente crer no que a gente crê. Exatamente. Né? Foi por isso que eu não fui preso. A gente crê na Bíblia, e a Bíblia fala realmente questões ligadas à homossexualidade de uma forma protetiva para as pessoas. Né? Mas viu, pastor Flávio e Axa, infelizmente, tem alguns ativistas LGBT que não têm respeito pelas pessoas que pensam diferente deles. Então, nós temos que respeitar as pessoas que querem seguir uma conduta LGBT, que é mais e tal. Mas, claro, as pessoas que são agressivas contra o LGBT devem ser punidas. Claro que devem ser punidas, né? Com trabalho social, com multa, com alguma coisa. Então, o respeito tem que ser dos dois lados. Mas o outro ponto que eu queria pegar é exatamente aquele que o senhor falou. Todo mundo tem a sua luta. Às vezes eu tenho a impressão que a gente considera a homossexualidade ou as práticas homossexuais como um pecado pior do que a mentira, a vaidade, a avareza, essas coisas todas. Então todo mundo tem sua luta, né? O senhor falou de um heterossexual que tem compulsão pela pornografia, por exemplo. Esse cara tem que lutar tanto quanto um homossexual para não ter relações com o mesmo sexo, né? Então, mas o nosso tema hoje aqui não é falar sobre a pecaminosidade das práticas homossexuais. Nós já falamos disso em outro momento. Nós queremos falar como a gente pode ajudar essas pessoas. As pessoas que querem ajuda. Flávio, qual seria um primeiro passo, assim, que... Eu vou te colocar duas situações aqui, tá bom? Vamos só repetir a frase pro pessoal de casa. Como podemos ajudar as pessoas que querem ajuda? Que querem ajuda, exatamente. Flávio, duas situações aqui. Primeiro, pais que receberam agora a notícia do seu filho, da sua filha, de que ela tem essa tendência à homossexualidade. E como é que eles devem receber essa notícia? Como tratar? E aí, a segunda situação. E a igreja? Como é que a igreja deve agir? Você consegue me guiar? Eu sei que é um assunto grande, né? Mas vai nos guiando aí nesses dois assuntos. É muito importante essa pergunta, porque muitos pais ficam perdidos com essa situação. Né? Primeiro de tudo, o pai ele precisa entender que se ele está em sofrimento, o filho pode estar em sofrimento muito maior e muito mais tempo. Uma vez conversei com uma mãe, e essa mãe falando de um filho, acho que de 15 anos, eu falei, quanto tempo que a senhora descobriu isso, né, que ele tem a atração pelo mesmo sexo? Ela falou, uma semana. Eu falei, então ele está com isso há mais de 10 anos, né, passando pela cabeça dele essa luta. Então a gente tem que pensar nele também, no sofrimento dele. E qual que é o local onde um adolescente
qual que é o porto seguro do adolescente, né, de qualquer criança? São os pais. Sim. Então, os pais, nesse momento, eles não podem se comportar, infelizmente, como algumas pessoas, às vezes, da igreja, colocam, né? Não, isso está acontecendo porque você está sendo fraco, porque você está sendo fraca, né? Então, se vocês fossem mais sérios na educação, mais rígidos, isso não aconteceria. Não, isso não tem nada a ver com rigidez, isso não tem nada a ver com educação, falta de educação, né? Os pais precisam ouvir o filho e a filha. Eles precisam tirar um tempo para poder entender quais são as suas dúvidas. Muitas vezes também pode ser um pensamento do adolescente ou da criança, tá? Ele ouviu alguém, está reproduzindo aquilo que ele ouviu, mas ele não tem atração pelo mesmo sexo, ele pensa que tem, né? Porque ouviu no grupo. Então, uma pergunta importante dos pais é: por que você pensa que você tem isso? Tá. Que você sente isso? Como é que você se sente? Quando isso começou, né? Algumas vezes os filhos vão falar, porque me falaram, porque eu ainda não namoro, né? Com 11, 12 anos. Como se tivesse muito velho já, né? Assim, já estou com 12 anos namorei ainda. E tem estudo científico que mostra que até 13, 14 anos é normal ter uma luta com relação à identidade, né? O que não quer dizer que o indivíduo tem uma atração pelo mesmo sexo. Exatamente. Então o pai precisa fazer essa sondagem, mas sem punição, sem castigo, sem dar um banho de Bíblia, porque muitas vezes o adolescente já conhece o que a Bíblia está falando, né? Para explorar, para ver o que está ali por trás daquela crença. Hoje, uma das coisas mais caretas para adolescentes, né, é ser heterossexual, né? Quando você passa aí pelas escolas, você ouve os grupos falando, eu sou pan, eu sou bi, né? Então, a coisa mais careta é ser heterossexual. Então, os adolescentes, eles copiam muito o grupo. Eles são muito influenciáveis. Muito influenciáveis. Então, pode ser que o teu filho esteja, ou pelo que ele está assistindo, vendo, passando por essa influência. Não importa qual é o caso, abrir um diálogo. Se teu filho não tiver um diálogo dentro de casa, onde ele pode falar, sem julgamento, ele vai buscar outras pessoas. E aí ele vai ser mal influenciado. Esse é um problema, né? Porque se o pai fecha a porta, ele vai abrir outra porta, vai abrir outra porta. Exatamente. Em outro lugar, né? Então, porque depende de quem vai se aproximar desse jovem, pode ser uma pessoa que não tem uma estrutura de informação adequada, né? Para poder orientar de maneira correta, né? Exatamente. Geralmente 90% é assim, né? Não tem a orientação correta e, em vez de ajudar, acaba atrapalhando mais, não é isso? Por isso que eu vejo a importância desse programa, né? Da gente passar essas informações. Então, os pais ficarem calmos, conversarem, sondarem, acolherem, ter uma escuta, né? É uma escuta que não é de ficar cortando, mas de sondar, entender o que está acontecendo, o que está passando ali, né? Qual que é o sofrimento que está ali por trás. Aí o pai pode pedir ajuda nossa, do Ministério. Nós trabalhamos com grupos de pais. Tem um site, um telefone? Amizadesverdadeiras.com.br. Ok. Tá? Então entra lá, tem o WhatsApp, Amizades Verdadeiras. Tudo no plural, né? Tudo no plural. Amizadesverdadeiras.com.br. Você entrando lá no site, tem um WhatsApp, onde a pessoa pode escrever, né? Vai ser atendida. Somos todos voluntários e hoje nós temos 6 grupos de pais que se reúnem em horários diferentes, né? Tudo pelo Zoom, né? Então esse pai pode entrar em contato, porque ali ele vai encontrar outros pais que também têm a mesma luta, que estão muito mais tempo com essa questão, que vai poder passar orientações, né? E ele tirar as suas dúvidas. Mas então, respondendo à primeira pergunta, não se desesperar, ouvir. E acolher essa demanda do filho e da filha. Isso é muito importante. E a tua segunda foi sobre a igreja? Sobre a igreja. Muito importante, porque nós não estamos muito acostumados, tem a ver tudo com a nossa fala hoje, em lidar com o que é diferente de nós. Então, se chega alguém com uma roupa diferente, se chega alguém com um trejeito diferente, por exemplo, é muito comum que garotos que tenham atração pelo mesmo sexo podem ter algum trejeito um pouco mais efeminado, né? E nós não sabemos, em geral, lidar com essa diferença. E como que nós pensamos? Se essa pessoa tem um trejeito um pouco mais efeminado, se é um garoto, ou se essa menina tem um trejeito um pouco mais masculinizado, então ele é homossexual. Então ele vive a prática, então ele tem que ser isolado. Sim. Porque pode ser uma má influência. Não. E o que mais essas pessoas precisam na realidade é de sentir parte. Porque para pensar, a pessoa já tem atração pelo mesmo sexo. Isso mexe muito com o eu. Né? O nosso eu está muito colado com a nossa sexualidade, com o nosso gênero. Sim. Então, são pessoas que têm uma dúvida em relação ao eu. Isso traz muito sofrimento. Aí, essa pessoa, então, ela é julgada dentro da igreja,
ela é tida como uma pecadora, ela é isolada. Uhum. Ele vai pensar, o que eu estou fazendo aqui? Já não sou como eles são. Uhum. Já não sinto a atração pelo sexo oposto. Eu ouço muitas vezes que eu sou uma abominação. Não vou me casar, como é esperado, né? Como é falado, esperado para outras pessoas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Esse jovem, ele vai sair da igreja. Uhum. Ou ele vai se assumir, né? Saindo da igreja, o que não vai aliviar as dores dele, é muito importante colocar isso, tá? Isso não vai aliviar a luta que ele tem interna, mesmo se ele começar um relacionamento homossexual. A gente tem estudos mostrando isso. A ideação suicida continua alta, mesmo quando a pessoa se assume e começa um relacionamento. Isso é muito importante colocar. Então, o único lugar no mundo onde a pessoa vai ter a orientação correta e o apoio, a rede que ela precisa de apoio, não para a prática, mas para como ser humano, para ele poder falar, expor a sua dor, simplesmente você ouvir essa pessoa é na igreja. Então, a gente Né? não pode afastar essa pessoa da igreja, porque a gente vai estar afastando a Exatamente. pessoa, talvez, do local onde ela vai conseguir viver de maneira saudável, né? Porque se Perfeito. você joga, se a igreja joga essa pessoa para o mundo, digamos assim, essa pessoa vai ficar sofrendo lá e sozinha, né? Exatamente. E eu reforço isso. Isso não é só com a pessoa que tem, que tem atração pelo mesmo sexo. Isso é para qualquer pecador, entendeu? Exatamente. Porque chega lá uma outra pessoa que comete outro tipo de pecado ou tem uma outra tendência, essa pessoa também precisa ser acolhida, né? E aí a gente fala essa palavra acolhimento, e hoje a semântica das palavras é muito complicada, né? Aham. A gente está falando de acolhimento, que é diferente de você validar. Uhum. Acolhimento não é validação, né? Você acolhe o pecador, seja ele qual for, para orientá-lo dentro dos braços da igreja sobre o que é correto de fazer. E Jesus foi acusado muitas vezes de acolher os pecadores, né? É. Tá vendo lá? Come com os pecadores, tá vendo lá? Você então. Então, realmente é importante isso. A gente acolher é totalmente diferente de você aceitar uma conduta errada que a pessoa está tendo, que a palavra de Deus não aprova, né? E é muito importante também, porque, como o Flávio falou, quer dizer, de repente uma pessoa que tem um jeito um pouco diferente, pode ser mais afeminado, e não tem nada a ver com homossexualidade. Eu tive um colega da Exatamente. faculdade de medicina, morou na República comigo, e ele tinha um jeito bastante afeminado em algumas questões, não tinha nada a ver com homossexualidade, né? Mas mesmo que tenha, então esse acolhimento é importante, e é importante a gente entender que acolhimento não é você botar panos quentes em cima do erro. Mas olha só, pastor, o Felipe de Belo Horizonte, ele faz justamente essa pergunta. Ele tem 27 anos e ele toca justamente nessa fala de afeminado que o Flávio, que o senhor falou, porque ele diz assim, mas a Bíblia diz que os afeminados não entrarão no reino dos céus, né? Ele traz isso para a gente. Eu gostaria, pastor Felipe Amorim, que você pudesse até explicar para a gente isso com relação a essa fala na Bíblia. E também, doutor César Vasconcelos, a gente introduziu essa fala falando sobre sofrimento. O Flávio falou assim, tá bom, pai, mãe, vocês descobriram, todo mundo sofre, mas talvez esse sofrimento desse pai e da mãe já começou bem antes com um pré-conceito de tudo isso. O que a psiquiatria nos traz como uma prática diária mental para que, se caso isso aconteça, porque tem gente que está nos ouvindo aqui que estão grávidos, tiveram seu filho agora, ainda não entraram nessa fase da adolescência, que é uma fase mais trabalhosa para o adolescente. O que o senhor poderia trazer para a gente com relação a se prepare para todas as situações, porque existe o livre-arbítrio, que são escolhas que também são influências, como ele disse, às vezes o menino ou a menina nem gosta do mesmo sexo, mas todo mundo do grupo está falando isso, e para ele não se sentir fora da sua tribo, ele também vai falar que é legal, ainda que não tenha esse sentimento forte como outros teriam, né? Realmente. E sabe que a educação emocional das crianças deve começar desde que a criança está na barriga da mãe, né? Nem só depois de certa idade. Educação emocional significa a ensinar a criança a ter a regulação das emoções, que é um desafio, mas os pais precisam ter essa capacidade também. Então, você tem um pai nervoso, uma mãe nervosa, que tem o limiar de frustração muito baixo, qualquer coisinha está frustrando e por isso está xingando, perdendo o controle, ou então
Tem famílias que, por exemplo, usam bebida alcoólica socialmente, então o pai chega em casa estressado, querida, prepara a dose para mim, uma dose de uísque lá para me acalmar, sei o quê. Então esse modelo vai passando para as crianças, quer dizer que então o uísque é para acalmar, né, e tal. Enfim, é só citando apenas um exemplo, né? Então é importante isso, se os pais, eles mesmos, não conseguem ter autocontrole emocional, que não é ser perfeito, mas é não perder, não deixar que a sua angústia interior estoure no comportamento e acabar machucando pessoas que têm nada a ver com o que a pessoa está sentindo ali dentro. Então, se esses pais percebem que não tem controle emocional de alguma forma, ou pode ser um pai muito passivo, ou pode ser uma mãe muito autoritária, então, antes de querer educar esse filho, tem que pensar, bom, eu preciso de ajuda, né, para eu poder aprender a lidar com a minha emoção de uma forma melhor, para então eu conseguir lidar com essas crianças. Muito importante também, se quer criar no caminho cristão, vigiar o que a criança está assistindo, ver quem são os amiguinhos desde pequeno, né? Ensinar princípios de conduta, de honestidade, de perdão, de respeito pelas outras pessoas. Então, tudo isso vai construindo na cabeça da criança o que a gente chama em psicologia de crença central, né? E pensamentos automáticos, que são a maneira de pensar que é respeitosa, que para que quando então essa criança chegar lá na frente, ela consiga ter essa conduta melhor. Agora, é importante também os pais, quer dizer, não tem como prevenir o que o filho e a filha, afinal de contas, vai tomar uma decisão. Porque quantas pessoas atendi ao longo da carreira como psiquiatra de pais cristãos, bem intencionados, educaram os filhos de maneira até bem, razoavelmente bem, uma família mais ou menos funcional, e lá na frente o jovenzinho vai e mete a cara na cerveja, né? Ou vai usar uma droga ilícita, ou vai ter uma outra conduta que é rebelde, enfim, que assusta os pais. Então, é importante os pais pensarem assim, cara, tem um negócio chamado sensibilidade pessoal, né? Mais importante do que nossos pais fizeram com a gente é o que a gente faz com o que eles fizeram. Então, quer dizer, em algum momento, você que está escutando a gente aí, está participando aqui, se você viveu essa história, um filho seu, uma filha sua, quantas vezes escutei no consultório, doutor César, criei meu filho no caminho do Senhor, ou criei minha filha nos princípios e tal, e agora está lá, olha só o que está fazendo, aí cita o caso, né, que pode ser atração pelo mesmo sexo, pode ser, enfim, outra coisa, né, que seria não aprovada pela palavra de Deus, né? Então é importante pensar de que aquele jovem, aquela jovem, ela tem um negócio chamado liberdade de escolha, identidade e sensibilidade, né? Então, em vez de você, papai e mãe, ficar nervosos e se culpando, vocês fizeram o melhor que puderam, nesse melhor que puderam, é raro? Sim, é raro, mas a peteca está na mão desse indivíduo agora, que é seu filho e sua filha, que já está com o pezinho na vida adulta. Então, não desespere, como o Flávio falou, e vamos tentar escutar esse jovem e ver como é que pode ajudar. Sim, inclusive a Beatriz, ela é de Salvador, Bahia, o senhor também já responde a pergunta dela. Acho que os pais ficam mais desesperados, né, que são os que mais participam. Descobri que minha filha está em um relacionamento homossexual e isso tem sido devastador para mim. Eu sinto nesse devastador uma dor profunda, tipo assim, aonde eu errei com essa menina, né? Que é o que o senhor estava falando. Como posso continuar sendo uma mãe amorosa? O senhor nos deu essas dicas, a fala, e ao mesmo tempo guiá-la de volta ao caminho do que nós acreditamos, segundo a palavra de Deus, que foi a fala que o senhor fez. Mas olha só, doutor César Vasconcelos, nós temos aqui em nossas mãos algo que é mais que especial, né? Você está ouvindo aí o nosso tema. Que estou gostando desse tema. Como acolher, né? A quem é diferente de mim, como acolher. A gente pode também utilizar a fala aqui do homossexual. Nós estamos falando de pessoas, de indivíduos, de alguém que, como eu e como você, que Jesus morreu na cruz por eles, por nós, por todos nós. E como o pastor Felipe Amorim disse, nós estamos hoje falando de um tema, mas poderia ser aí, sei lá, da glutonaria, da mentira. São tantos outros pecados também que nos trazem sofrimento, não é? Mente Feliz. Esse guia de estudos, escrito pelo Dr. César Vasconcelos, em parceria com a Escola Bíblica, veio nesse momento para trazer para você mais e mais a importância da palavra de Deus em nosso dia a dia.
Você observou que durante a nossa fala até agora, nós temos dito a você que o melhor de tudo é ir até Jesus e ter instrução para saber como lidar com as situações antes mesmo que elas aconteçam? Aqui nesse guia de estudos, você vai ter um momento muito especial com o Senhor através do estudo da palavra para falar sobre ansiedade, depressão, como fazer com que as minhas emoções, que me trazem tanto conflito, possam ser equilibradas e me trazer mais qualidade de vida. Esse presente chega de graça na sua casa, basta você pedir aí pelo telefone que está aparecendo agora na sua tela. Já aproveita, peça pelo nosso WhatsApp. Chega de graça na sua casa, você não vai pagar nada e vai ter esse material riquíssimo em suas mãos. Mas não é para deixar em cima do armário não, né, Pastor Felipe Amorim? É para a gente fazer o quê? Tem que estudar. Tem que abrir, estudar. Nossa dica é, vai de capítulo em capítulo. Você vai ter um QR Code com vídeos do Dr. César Vasconcelos que vão complementar esse estudo. E qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar você a se tornar uma pessoa cada vez melhor. E sabe qual é o nosso maior objetivo? É ver você e a sua família no céu, né, Pastor Felipe Amorim? É isso aí. Axel, posso responder aquela sua pergunta? Você Sim, jogou para agora mim. sim! Eu vou só ler o texto que ele citou aí, ó. É 1 Coríntios 6, 9 e 10. Diz assim, ó. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Essa palavra efeminado não aparece nesta versão aqui, que é a Nova Versão Internacional, mas é a mesma palavra que você vai encontrar, por exemplo, na Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada. Inclusive, na minha Bíblia aqui, na Nova Versão Internacional, tem uma letrinha, vai lá para baixo e diz assim, ou nem efeminados, que se refere a homens, nesse caso aqui, que se relacionavam sexualmente com outros homens. Então, a Bíblia não está falando de quem tem traços ou trejeitos. Ela está falando de quem pratica a homossexualidade. É isso que a Bíblia está falando. Ela não se fala só sobre o comportamento. Também queria dar uma contribuição. Uhum. Existem pessoas que são hipersensíveis, tem uma hipersensibilidade, né? E um garoto com a hipersensibilidade, ele pode copiar um pouco mais a sua mãe. As mulheres, em geral, são mais hipersensíveis, né? E ele pode copiar a sua mãe, gostando... E as pessoas hipersensíveis, em geral, gostam mais de música, gostam mais de arte. Nenhum problema. Ele acaba se vinculando mais com a sua mãe, né? E pode adquirir algum trejeito feminino, mas que isso não vai atrapalhar em nada na vida dele. Sim. Né? Ele pode ser heterossexual, se casar, como o Dr. César já colocou. Isso é muito importante. Né? Quer ver um exemplo de uma pessoa hipersensível na Bíblia que se vinculou mais com a mãe? Jacó. Né? Hipersensível, vinculava mais com a mãe sem nenhum problema. Diferente do seu irmão, gostava muito mais de caça. Isso não tem nada a ver com uma atração pelo mesmo sexo. Isso não tem nada a ver com nenhum pecado. Não é ser isso. Agora, sobre esse texto, doutor César, eu gosto aqui, ou sobre esse tema, eu gosto desse texto, porque o apóstolo Paulo coloca no mesmo nível de pecaminosidade o adúltero, o homossexual passivo ou ativo, como está nessa tradução, mas ele coloca o avarento. Às vezes a gente tem uma mania de colocar assim, fazer assim uma gradação dos pecados, né? Não, se o cara é mão de vaca, né? Porque é a tradução na linguagem de hoje, né? O avarento é o mão de vaca. Aquele cara que ama o dinheiro. O avarento, aquele que calunia, o fofoqueiro, né? Todos eles aqui estão no mesmo nível. Nenhum desses herdará o reino dos céus. Tem até os corruptos aqui, ó. É cheio de corruptos, né? Exatamente. Trapaceiros. Roubadores, né? Aqui diz trapaceiros. Então, por que eu tô enfatizando isso? Porque pode ser que tenha alguém aqui que esteja nos assistindo e tenha atração pelo mesmo sexo e se acha mais pecador que o outro. Veja, você não é mais pecador que o outro e nem menos pecador que o outro. Você é tão pecador quanto eu, quanto o Dr. César, quanto o Flávio, a Axa. Todos nós precisamos lutar contra o pecado, seja ele qual for. Né? E aí, para isso, existe o Ministério Amizades Verdadeiras. Dr. César, a gente viu aí, há algum tempo atrás no Brasil, uma polêmica da tal da cura gay, que os psicólogos não poderiam tratar sobre isso. Como é que a medicina encara isso hoje? Teve alguma mudança ou continua do mesmo jeito? Assim, não pode ser tratado em consultório? Há uma diferença aí. O Conselho de Medicina tem uma postura clínica, né? Claro que séria. O Conselho de Psicologia já tem uma outra postura. Particularmente, eu acho que é exagerada, né? Porque deveria ser uma instituição que oferece liberdade para os profissionais trabalharem em função da sua crença, né? Mas na medicina não tem, que eu saiba, essa proibição.
Eu também fui processado uma vez, eu Aham. estava estudando nos Estados Unidos, quando eu vim ao Brasil no meio do ano, tinha uma carta do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, e uma carta grossa, falei, o que é isso, né, e tal. E aí era uma carta de um grupo gay que queria me cassar a licença médica, e o Conselho de Medicina, então, me deu, mandou qual é o processo, mandou toda e eu tinha X tempo para poder responder e para poder tocar para frente aquele processo. Mas o argumento não tinha uma base científica boa, era um argumento meio superficial, sabe Uhum. assim, ou meio. eh, tá, então eu respondi: olha, primeiro, meu país me dá liberdade de crença, eu sou cristão, não tenho nenhum preconceito. Naquela época eu tinha escrito mais de 1.000 artigos, desses 1.000 artigos que eu já escrevi até hoje, 2, 3 foram sobre questões de homossexualidade, né? Então não vivo falando disso aí. Uhum. E já atendi muitos pacientes com sofrimento, ideia suicida, que queriam ajuda. Eu não ia negar minha ajuda para essas Uhum. pessoas que querem ajuda, né? Como eu também atendi pessoas LGBT que vieram por outras razões, crise de pânico, depressão, então, mas não queria mexer nada com a sua sexualidade, eu respeitei. Claro, não está pedindo ajuda para isso, eu não vou meter nisso, né? E então me deram ganho de causa e tinham até contratado um professor de direito para me caçar e tal. Então, a gente precisa realmente ter essa questão, né, o respeito dos dois lados. E na medicina existe realmente, até tinha realmente, já muitos anos atrás foi tirado do CID-10 o diagnóstico como doença. Uhum. Então, realmente, homossexualidade não é uma doença, Uhum. não é, né? Qualquer LGBT não é uma doença, a não ser o caso lá do hermafroditismo, que aí uma questão anatômica, Uhum. fisiológica, é diferente, né? Sim. Mas a ideação, o desejo, a atração pelo mesmo sexo não é patologia, não é uma doença, não é. A medicina diz que não é, e eu concordo também que não é, Uhum. né? Eh, então é isso. Então a medicina dá essa liberdade do médico ajudar as pessoas que querem ajuda, e é muito importante. Tempos atrás, o Flávio, que tem um doutorado pela USP, ele sabe disso, os trabalhos científicos de uma equipe de psiquiatria da Universidade do John Hopkins. Tem um professor, ele foi o chefe lá, e os colaboradores mostraram realmente várias coisas muito interessantes sobre LGBT, inclusive sobre cirurgia de redesignação sexual, sobre terapia hormonal, o perigo disso. A gente pode falar depois sobre isso aí, Uhum. mas a medicina é séria, ela realmente tem um respeito pelo indivíduo e se propõe a ajudar aquele que quer ajuda. Uhum. O doutor César falou que você tem um doutorado, então sua área de formação, sua área de estudo é nessa área também, ou esse ministério se distanciou um pouco da sua formação acadêmica? Também, é tudo Também. uma mistura. Nós trabalhamos no Ministério, ele começou em 2015, Aham, né, na Igreja Central Paulistana. Hoje nós fazemos parte da Associação Paulistana, aham, tá? Nós estamos dentro de Lar e Família. Então, ele tem um apoio da igreja, vem sim, ajudando pais, pessoas que têm atração pelo aham, mesmo sexo e não querem viver a prática, né? Líderes, então é uma das minhas áreas de pesquisa. E depois de bastante se debruçar, a maior necessidade, eu falei há pouco, né? Que mesmo a pessoa se assumindo, mesmo a pessoa passando a viver a prática da homossexualidade, não vai aliviar as questões profundas, as necessidades profundas que ela tem. E quais são essas necessidades? Duas principais. Primeiro, trabalhar aquilo de mal que aconteceu no passado. uhum, Muitas vezes o bullying, muitas vezes o próprio pai, né? Em geral, acontece mais com os pais, infelizmente. Eles rechaçam, eles recusam esse filho, né? Então, o bullying sofrido por irmãos, por amigos, por colegas. uhum, Então, nós temos que tomar cuidado como igreja para não sermos mais um fator de sofrimento para essas sim, pessoas. aham, Né? Isso é muito importante. E outra questão, se encontrarem dentro daquilo que elas são, quem elas são. uhum, E nada melhor do que o outro para mostrar quem nós somos. uhum, Então, se essa pessoa ela é aceita na igreja, ela é aceita no grupo que ela faz parte, ela é amada, apesar daquilo que ela sente, é a maior necessidade dela. uhum, Né? Então, nós precisamos lembrar que nós somos chamados para salvar todas as pessoas. Todas as pessoas. E muitas vezes nós queremos transformação total, né? Para depois pensarmos se vamos falar com a pessoa. E aham, Jesus fazia o contrário, Jesus é totalmente diferente, né? Uhum. Ele se desviava ali na mulher do poço de Jacó, em João 4, né? Ele se desviou para encontrar, para oferecer algo melhor. uhum, Depois veio mudança. E nós, muitas vezes, na igreja, a gente faz o caminho contrário, que é mudança total, para depois eu falar com você. Então, nós precisamos e podemos oferecer algo melhor, que nada melhor do que a amizade, do que ouvir a pessoa e compartilhar a dor. Olha, eu talvez não tenha todas as respostas para você, mas eu queria dizer que eu estou aqui
e te ouvindo, pode falar, né? Estamos juntos. Essa é a maior necessidade que as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo precisam, e isso pode ser encontrado na igreja com certeza absoluta. Porque essa é a postura de Deus. Né? Exatamente. A postura quando eu não era cristão, eu tinha medo de Deus. Né? Eu fumava, eu bebia, essas coisas todas na adolescência, né? até na faculdade de medicina, né? Então eu tinha medo de Deus. Eu era católico, então como achava que Deus estava ali lá de cima me olhando assim com o dedão, vou te mandar pro inferno, tal, que você tá fumando, tá bebendo, tal. Então eu corria para a Virgem Maria, né? Me dar um colinho, é boazinha e tal, me dar um carinho e tal. Até que quando eu comecei comecei a estudar a palavra de Deus, comecei a ver que a minha imagem de Deus estava totalmente errada, né? Ou seja, realmente aí comecei a aprender de que Deus primeiro ele chega perto de mim e diz, eu estou à porta e bato, você quer ajuda? Eu quero te ajudar. Ele chega, como eu posso ajudar você? Ele não chega assim, conserta tua vida e depois vem falar comigo, tá? Não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, né, assim, do Antigo e Novo Testamento, é assim, como é que eu posso ajudar você? Né? E aquele que vem a mim, de modo nenhum vou lançar fora. Esse é o Deus da Bíblia, né, pastor? É isso mesmo. E eu estava pensando numa coisa que vocês falaram, que eu acho que é importante a gente deixar bem marcado aqui, que algumas pessoas terão a luta ou contra a atração pelo mesmo sexo, ou contra qualquer outro tipo de tentação a vida inteira, né? Porque Deus pode arrancar isso de mim, seja o que for, né? A tendência à pornografia, ao alcoolismo, Deus pode arrancar? Pode, mas muitas vezes ele não arranca. E a gente pode conviver com isso até Jesus voltar e finalmente tirar a natureza pecaminosa, né? Sim, exatamente. E daí, de novo, né, o principal, não, porque também como igreja, eu nasci na igreja, né, então quando eu estou dando palestra eu falo, eu conheço bem o meio onde estou falando, né? As pessoas querem que a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, então que ela se converta para a heterossexualidade, que ela se case, tenha filhos, um menino e uma menina, tá? De preferência. É um casal, E muitas vezes isso não vai acontecer, né? E quando isso não acontece, a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, ela se sente frustrada também, né? É uma dor a mais. Então, daí muitas pessoas pensam, se ele, então, demonstrar atração heterossexual, ele está demonstrando que ele se converteu. Nada mais errado. Né? A conversão não é isso. Exatamente. É igual aquele paralelo, que tem pessoas que acham que se você fala em línguas estranhas, então você tem Espírito Santo. Se você não fala língua, você não tem Espírito Santo. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. E muitas vezes também a gente faz essa pressão. Tem um pouco de cultura. Eu morei um tempo na Holanda e eu percebo que a gente consegue ver bem o contraste, né? Mesmo na igreja. Nós temos uma cultura da América Latina e também de evangélicos de colocar o casamento, é bom para todo mundo e se você não entrar nele, você é o pior de todos os seres. E a gente passa essa cultura também para quem tem atração pelo mesmo sexo, né? Nós precisamos rever. Existem muitas pessoas que celibatárias, né? Que podem e são usadas por Deus de uma maneira poderosa, né? Então, não exigir não fazer essa assimilação a heterossexualidade, então a santidade. Não, pelos seus frutos os conhecereis, né? Independente da pessoa ter atração pelo mesmo sexo ou heterossexualidade, pelos frutos nós podemos conhecer se a pessoa está andando com Deus ou não. E você falou uma palavra que eu acho que é a chave do negócio, santidade. Eu quero ler o versículo seguinte, tá bom? Que você vai me interromper aí, eu posso ler? Você pode ler e depois eu vou te interromper. Tá então fale logo, depois que eu quero terminar com esse aqui. Tá. Olha só, o Lucas, 30 anos, São Paulo, eu tô achando lindo que até a idade eles estão colocando agora. E geralmente é essa fase, assim, mais madura, né, que tá participando com a gente. Ele diz assim, pastor, sou homossexual e tenho lutado contra meus desejos, mas quando paro para pensar, parece muito injusto eu ter que abrir mão de sonhos, como ter uma família e poder amar alguém só porque preciso reprimir o que sinto naturalmente. Eu sei que a gente já tocou nesse assunto aqui, a gente já falou, mas eu sinto uma mágoa muito grande. É como se essa mágoa... você me falou, mas olha aqui, ó, eu acho injusto, eu acho injusto. Tem uma coisa que eu acho que está implícita aí na fala dele, que às vezes eu ouço assim, mas Deus colocou isso em mim, eu nasci com isso, Deus colocou isso em mim, como é que ele pode me condenar por uma coisa que ele colocou em mim? Como se Deus fosse o errado? Como se Deus tivesse colocado. A gente não pode esquecer que os únicos seres humanos que nasceram nesse planeta com natureza perfeita
nem nasceram, né? Foram criados. Aham. Adão, Eva e depois Jesus nasceu. Depois que o pecado entrou no mundo, entrou no nosso ser, nós nascemos com defeitos. Nascemos com defeitos. O senhor é médico, você sabe, as pessoas nascem com tendências a uso de drogas, as pessoas nascem com tendências... E, veja, quem nasce com a tendência à homossexualidade, quem nasce com a atração pelo mesmo sexo, não recebeu isso de Deus. Recebeu isso do que a gente chama de natureza pecaminosa. E eu acho que o Flávio pode explicar se nascemos com a tendência ou não nascemos com a tendência, né? Boa pergunta. Nós não temos evidências de que nós nascemos com a atração Aham. pelo mesmo sexo, né? Qual que é a evidência científica que a gente tem? Que muitas pessoas mudam a atração ao longo da sua vida, Aham. né? E eu queria, então, se fosse algo genético, algo já determinado, escrito ali no genes, isso jamais aconteceria, né? Eu queria acrescentar aqui também para o Lucas dizer o seguinte, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, Aham. né? Então, quem disse que ele nunca vai encontrar alguém, uma mulher aí no caso, né, dentro da vontade de Deus, e ser feliz com essa pessoa. E também se ele não encontrar essa mulher, Deus pode completar tudo aquilo que nos falta. Aham. Ele pode fazer isso, né? Independente de nós estarmos casados ou não. Isso é muito importante. Isso é uma grande lição para a igreja também, Uhum. né? De achar que a felicidade está no outro ser humano. Não, a felicidade não está em outro ser humano. A felicidade está numa pessoa chamada Cristo, né? Que ele pode preencher e completar tudo em nós. Isso é Então, importante. repetindo, a meta para ajudar, a meta que a Bíblia oferece para ajudar pessoas LGBT não é fazer delas heterossexuais, é ajudá-las a terem um acerto de vida com Deus e que elas não são mais dominadas pelo desejo, Exatamente. né? A tal ponto que um dia ela vai chegar e vai dizer assim, como acontece com muitas pessoas no ministério, olha, eu já estou aqui um tempo com vocês, hoje para mim essa questão da atração pelo mesmo sexo não é a mais importante da minha vida. Aham. Eu tenho minha carreira, eu tenho meu trabalho, meu cargo na igreja, outros projetos, então eu estou saindo porque para mim isso já não é mais importante, tá equilibrado, tá tranquilo. Aham. Aquilo que me perturbava tanto não é. O que vai acontecer com essa pessoa? Tudo pode acontecer. Uhum. Ela pode, se Deus achar que é importante que ela tenha constituir uma família, ela vai constituir uma família. Sim. Então a gente não pode Ela colocar... vai passar a ter o desejo heterossexual. Exatamente. É possível Sim, acontecer é isso. possível. Como também se não acontecer, Deus pode preencher tudo aquilo que falta, né? Então o segredo é a confiança nele, para que os planos dele se concretizem em nossa vida. Né? Então, como eu vi, só retomar aquele ponto, se um dia a ciência chegar à conclusão de que sim, uma pessoa nasce com essa tendência, isso ainda não é justificativa. Por quê? Porque as tendências com as quais nós nascemos são frutos da Exatamente. nossa natureza pecaminosa. Exatamente. Então, assim, Deus me deu isso. Não, Deus não deu isso. Essas coisas nascem conosco por N fatores do pecado. A palavra natural não pode ser tomada como uma liberdade, então, para eu viver aquilo, né? Porque nasci natural, não. Nós nascemos no pecado, né? Exatamente. Então, não é porque nasceu que... Perfeito. E aí eu quero retomar a palavra que o Flávio falou, que é santidade. O objetivo é santidade. Eu acho que isso aqui é muito importante. E aí eu vou ler de novo o versículo 9 de 1 Coríntios 6, e depois eu vou ler o 10 e aí o 11, que é onde eu quero chegar. Olha o que Paulo diz. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu gosto muito desse texto, porque Paulo está dizendo assim, olha, eu conheci um grupo de pessoas que era avarento, que praticava homossexualidade, que era corrupto, que era adúltero, que era idólatra, mas essas pessoas foram mudadas, elas eram assim, não são mais. Por quê? Porque aconteceu 3 coisas com elas. Elas foram lavadas no sangue de Jesus, elas foram santificadas e justificadas. Ou seja, o que Deus fez? Ele mudou a atitude das pessoas. Quem era ladrão não era mais. Quem praticava homossexualidade não pratica mais. Quem era corrupto não é mais corrupto. Quem era avarento não é mais avarento. E é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Veja, esse é um ponto importante. A pessoa vai começar a sentir desejo pelo sexo oposto? Não sei.
mas a pessoa pode deixar de praticar a homossexualidade, porque está escrito na Bíblia. Porque Se aí, você é santificado, você consegue. aí não está dizendo aqueles que Paulo fala, aqueles que eu conheci que eram homossexuais se tornaram heterossexuais. Não é isso que ele está dizendo. Quer dizer, Perfeito. aqueles que eram homossexuais não mais vivem na prática da homossexualidade. Exatamente. Muito bom. Então, Muito bom. o que está dizendo aqui é que Deus pode. Amigo, você está me assistindo aí, e talvez você esteja até incomodado com isso e tal, mas você ficou o programa todo porque, de alguma forma, você gostaria de lidar melhor com essa sua tendência à homossexualidade, à atração pelo mesmo sexo. Talvez você queira resistir a isso, e se você quer isso, a Bíblia está dizendo que Deus pode ajudar. O Flávio falou uma coisa muito importante, é uma pessoa, é Cristo. Veja, não é o pastor, não são seus pais, não é o psicólogo, não é o médico. Quem pode fazer isso com você é Cristo. Então, se você quer, você vai a Cristo e deixa Ele fazer na sua vida o que ele quer fazer. O importante é viver dentro daquilo que Deus estabelece. E aí, Flávio, eu concordo muito com você. A felicidade, ela é encontrada em Cristo. E a pessoa pode dizer assim, não, eu não vou ser feliz na vida, vai encontrar a melhor felicidade que poderia encontrar, que é viver ao lado de Jesus. Eu acho que é isso. Tema maravilhoso e especial, não é? Você entendeu desde o início da nossa fala o quanto você é importante para Deus, o quanto Deus te ama e o quanto Ele deseja te dar qualidade de vida e vida eterna? Por isso que, mais uma vez, eu gostaria de te oferecer o nosso presente, Mente Feliz. Aqui você vai ser direcionado à palavra de Deus para conhecer melhor as suas emoções, lidar com elas, evitando assim conflitos e compreendendo que você pode ser, através de Deus, uma pessoa melhor, um amigo melhor. Olha só, é de graça. Não deixa para depois, já peça agora. O nosso WhatsApp está aparecendo para você já fazer o pedido dessa revista linda, 12981510081. Repetindo, 12981510081. Bênção sem medidas. Mas parece, pastor Felipe Amorim, que não é só esse presente. Tem alguém do meu lado que escreveu um livro perfeito. É isso, Flávio? Queria mostrar para vocês aqui o livro, Como a Afetividade, Como a Igreja Pode Acolher. É um livro que você pode adquirir na Amazon, né? Você pode tanto comprar o e-book, quanto também comprar o livro físico. E nesse livro tem vários testemunhos de pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, de pais também. Tem um capítulo falando sobre ideologia de gênero, um tema muito importante para a gente poder discutir. Quem trabalha com desbravadores, com jovens, né, departamento de jovens da igreja. E também um capítulo falando o que a igreja pode fazer para poder ajudar, o que não fazer, né? Então, está um livro muito rico, eu escrevi junto com o pastor Alisson Brasil, né, pastor da Paulistana, e você vai ser muito abençoado com a leitura desse livro, tá bom? Amém. Não deixe de E ler. quem quer te seguir no Instagram? Pode seguir o ministério, @amizades verdadeiras e age. Ali também a gente responde por lá. E também pelo nosso site, amizadesverdadeiras.com.br. Ali tem o nosso contato, tem o nosso WhatsApp. Sempre você pode entrar em contato conosco via WhatsApp, que a gente responde, né? Então, são essas maneiras de você entrar em contato com a gente. Bom demais. Pastor Felipe Amorim, o que a gente mais deseja a todos que estão nos assistindo é sentir esse amor, não é, de Jesus? É isso mesmo. Deus nos ama e Ele está aí para nos ajudar no que a gente precisa, né? Doutor César, diga suas últimas palavras aí. É isso aí. Olha, consiga literatura, realmente um material muito bom, né? Também tem o livro do Joseph Nicolosi, você pode achar. E o site, né? amizadesverdadeiras.com.br. É isso aí. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe. Tchau, Valeu, tchau. tchau. Tchau.